Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, no capítulo 13. Eu estou tendo a oportunidade de ler a Bíblia cronologicamente, né? E eu me deparei com esse texto da palavra de Deus e me veio ao coração falar sobre esse homem de Deus, Davi, né? Que é um homem segundo o coração de Deus, um homem que foi reconhecido segundo o coração de Deus, que tinha um coração segundo a Deus. E diz assim, nós vamos fazer menção apenas do versículo 14, que diz assim: já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor, aqui foi Samuel falando para Saul, né? O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. É isso mesmo? 13, 14. Na minha versão, porque aqui não fala do coração, né? Me quebrou. Aqui o 14 fala assim: agora, porém, não subsistirá o teu reino. O Senhor já buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja líder sobre o seu povo, porque não guardaste o que o Senhor te ordenou. Amém? Então nós vemos que Deus, aqui no chamado, né, já nas ordenanças, Deus ele falava sobre Davi, sabe? Samuel, o profeta de Deus, falava para Saul que Deus já havia escolhido um homem segundo o seu coração, um homem que agradava o coração de Deus, um homem que fala aqui no final, porque não guardaste o que o Senhor lhe ordenou, um homem que guardava as ordenanças de Deus, um homem que guardava a palavra de Deus, a vontade de Deus na sua vida. Amém? É disso que nós vamos falar nessa noite. Lá em Atos 13, 22 também, fala esse texto. Atos 13, 22. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Amém? Glória a Deus. Então nós vemos, querido, que Davi, quem já leu o livro de Salmos, quem não leu a Bíblia toda, mas leu pelo menos o livro de Salmos, nós vamos ver que Davi, ele é um homem reconhecido pelo próprio Deus como um homem segundo o seu coração. Mas nós vemos que ele não era um homem perfeito. Muito pelo contrário, Davi, ele errou e errou feio. E errou muito. Mas nós vemos diferenciais na vida de Davi, nós vamos ver algumas características da vida de Davi que remetem a nós nessa noite. Sabe, que nós podemos praticar e podemos ser também reconhecidos como homens e mulheres, segundo o coração de Deus. Homens e mulheres cheios da presença de Deus. Sabe, para essa geração hoje. Amém? Então ele não era perfeito, queridos. Sabe? Ele não era perfeito. E isso nos ensina, né? Que Deus ele não está à procura de pessoas perfeitas. Deus não está à procura de pessoas perfeitas, mas de pessoas dispostas, quebrantadas e obedientes à vontade dele. Amém? Deus, a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra, sabe? Buscando os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Sabe, Deus está procurando a mim e a você, queridos. Sabe, não homens perfeitos, mas homens que têm esse coração disposto a obedecer. Um coração quebrantado, um coração contrito. Um coração obediente. Como nós vimos nesse último versículo, né? Que fará toda a minha vontade. Sabe? Saul, queridos, ele cumpriu. Nós vemos lá quando Deus mandou ele fazer o sacrifício, sabe? Matar todos. E Saul foi lá e matou quase todos, né? A obediência não foi uma obediência total, foi uma obediência parcial. Ou seja, ele não cumpriu, ele não fez toda a vontade de Deus, tudo aquilo que Deus ordenou. Ele fez só aquilo que estava no seu coração, aquilo que ele queria, que ele quis fazer.
Ele guardou o melhor, sabe? E aquilo o reprovou diante de Deus. Amém? Mas nós vemos Davi, que cumpriu fielmente o que Deus lhe ordenou. E Davi, queridos, ele foi escolhido no anonimato. Quantos aqui conhecem a história de Davi? Quem não conhece a história de Davi? Nunca ouviu falar de Davi? Todos já ouviram falar de Davi então, né? Glória a Deus. 1 Samuel 16, os versos 11 e 13, fala sobre a escolha de Davi. Não foi uma escolha muito tradicional. Do 11 ao 13 diz assim, ó: perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém? Então nós vemos aqui que Davi, ele foi esquecido com as ovelhas. Sabe? O pai dele fez um almoço para escolher. Samuel falou: olha, junta os teus filhos, faz um almoço e junta os teus filhos que eu vou escolher um que vai ser rei. E aí, o pai de Davi esqueceu dele. Sabe? Então nós vemos que foi um chamado, sabe? Uma escolha do anonimato, uma escolha, uma pessoa improvável. Totalmente improvável, queridos. Sabe? O pai de Davi falou assim, olha, ele falou, qualquer um, menos Davi. Sabe? Nem o convidou para o almoço. Mas Deus, ele nos surpreende. Deus, ele é mestre em escolher improváveis, como eu e como você. Sabe, pessoas que talvez a sociedade dizia, esse aí, né, como diz o pastor Ricardo, né, os filhos do Zé, né, cheio de problema, uma casa cheia de confusão. Esses aí, e Deus vai lá e te escolhe, queridos. Sabe, Deus te chama do meio das malhadas. E foi assim com Davi. Davi estava ali apacentando as ovelhas do pai dele. E Samuel falou, olha, nós não comeremos enquanto ele não vier. E para surpresa de todos, o escolhido foi Davi. Sabe? Então Deus, ele nos surpreende, queridos. E Davi, ele foi escolhido do anonimato. Davi era o menor. Era esquecido. Ele foi esquecido até pelo próprio pai, meu irmão. Até pelo próprio pai. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite, que diz que mesmo que uma mãe se esqueça dos seus filhos, eu, o Senhor, jamais me esquecerei de ti. Sabe? Pessoas podem te rejeitar, pessoas podem se esquecer de você, meu irmão. Mas o nosso Deus, o Pai Celestial, Ele jamais te esqueceu. Ele jamais se esquece de você. Amém? Então, enquanto os homens, eles olham para a aparência, para o exterior, Deus, ele vê o coração. Sabe, por isso que Deus, ele chamou Davi de um homem segundo o seu coração. Porque ele cumpria a vontade de Deus. Era um homem segundo a vontade de Deus, segundo o propósito de Deus. Então ele estava ali cuidando de ovelhas quando foi ungido rei. Amém? Então Davi, ele estava ali fazendo um estágio com as ovelhas, querido. Sabe, ele tinha um carinho muito grande. Quando ele foi falar com Saul, com o rei Saul, ele falou, olha, quando alguém se lança, algum bicho se lança lá, um urso, um leão, se lança contra as ovelhas, eu vou lá e pego ele e mato, sabe, para proteger as minhas ovelhas. Sabe, ele foi forjado dessa forma, sabe, protegendo aquilo que era sua responsabilidade. E nós conhecemos a história do rei Davi. Sabe que quem foi o Davi? Quem foi o rei Davi?
sabe, que protegeu o povo de Deus. Obrigado. Que protegeu o povo de Deus, que cumpriu o chamado de Deus na sua vida. Então, Deus, Ele te vê, queridos, mesmo quando ninguém te valoriza, quando ninguém te vê. Faça como que para Deus, sabe? Seja fiel a Deus no seu chamado, aonde você for chamado, querido, sabe? O que você estiver fazendo, seja no mundo secular, seja na igreja, faça para Deus. Deus, Ele te vê. Deus, Ele não se esquece de você. Amém? E toda promessa, ela vai passar pelo tempo, sabe? Pelo teste, pela prova do tempo. Porque há um processo nas nossas vidas. Há um processo. Sabe, nós somos gerados, homens segundo o coração de Deus, num processo. Situações, né, que parecem que não tem nada a ver, não faz sentido nenhum. Sabe, Davi estava ali com as ovelhas, sabe, cuidando de ovelhas. E muitas coisas que ele passou ali cuidando de ovelhas, ele achou que não tinha nada a ver, era só sol na muleira, cansaço e luta com aqueles bichos. Mas era uma preparação para o grande propósito de Deus na vida de Davi. Sabe, então situações difíceis que às vezes nós estamos passando hoje, nós precisamos entender que fazem parte de um grande propósito de Deus nas nossas vidas. De um grande chamado de Deus nas nossas vidas. Deus está te forjando, meu irmão. Deus está te fortalecendo para você ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Amém? Creia nisso. Davi, ele venceu Golias pela sua força. Sim ou não? Claro que não, queridos. Davi era um moleque, magrelo. Olha o Jefferson ali, ó. Era quase aquilo ali, Davi. Sabe? Davi era um menino. Sabe? Ele não foi nem chamado, nem convidado, queridos. Ele não tinha essa força, não. Sabe? Golias, ele estava afrontando todos os homens do exército. Homens preparados. E Davi venceu Golias, venceu aquele gigante pela fé. O que Davi falou para Golias? Você vem a mim com espadas e lanças, mas eu vou a ti em nome do Senhor. Eu vou a ti em nome do Senhor. Então Davi, ele venceu aquele gigante pela sua fé. Ele não tinha capacidade nenhuma humana. Humanamente era impossível, era improvável que Davi vencesse aquele gigante. Tinham pessoas muito mais capacitadas. Assim como seus irmãos, quando foi ser escolhido lá, eram pessoas muito mais, sabe, experientes. Sabe? Então, ao ponto que o pai dele falou, olha, Davi não, qualquer um outro, menos Davi. Sabe? E da mesma forma, quando Davi foi vencer o gigante, ele era o menos provável. Até tentaram colocar uma armadura nele, mas ele falou, não dá certo não consigo nem andar com isso aqui. Sabe? E a armadura, ela fala o que é do método, da forma humana de se fazer as coisas. E o contrário, é nós andarmos pela fé. E foi assim que Davi venceu aquele gigante. Pela fé. 1 Samuel 17, 45 ao 47. Fala um pouco disso. Davi, porém, disse aos filisteus, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Amém, queridos? Esse é Davi. Essa é a fé de Davi. Em momento nenhum Davi falou assim, você vai vir contra mim e eu vou te vencer com a minha força. Não.
Davi estava apoiado, porque ele cria num Deus todo-poderoso, num Deus que faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Sabe, o Deus de milagres, o Deus do impossível, é o Deus que nós servimos. Amém? Golias, aquele gigante, representava o impossível. Sabe? O impossível. O camarada, o pessoal ficava assustado só de ouvir ele gritando do outro lado ali. Então ele representava o impossível. O exército todo viu, olhava para Golias como algo impossível de se vencer. Alguém impossível de abater. E Davi, ele não confiou nas armaduras, mas ele confiou no Senhor e declarou vitória antes mesmo da batalha. Você conseguiu ver isso, queridos, no texto? Antes mesmo de iniciar a batalha, Davi ele falou: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Hoje mesmo, sabe? Isso é andar por fé. Isso é viver por fé. Isso é ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Sabe? Cremos no impossível. Sabe? Quando tudo diz que não, quando as circunstâncias são contrárias, nós cremos que Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso para criar situações que não existem, para trazer livramento, para abrir portas, para quebrar cadeias, para quebrar grilhões. Amém? Então nós vemos que as suas vitórias não vêm da força humana, mas da confiança em Deus. Então enfrente os seus Golias com fé e não com medo. Eu trouxe alguns exemplos de gigantes nas nossas vidas. Temos alguns gigantes, queridos, que se levantam ainda hoje. Alguns Golias que se levantam contra as nossas vidas. O primeiro deles, o gigante do medo. O medo, por vezes, queridos, ele nos paralisa. Sabe, o medo, ele nos paralisa. Medo às vezes de fracassar. Medo do futuro. Medo de perder algo ou alguém, sabe? E esse medo, simplesmente o medo, ele te paralisa e faz com que você não consiga avançar em direção ao seu propósito. Então hoje Deus está nos chamando para vencermos esses gigantes. O gigante do medo. Sabe, às vezes nós precisamos tomar decisões e o medo nos paralisa. O medo grita, dizendo que você não é capaz, mas Deus ele já declarou a vitória. Deus ele já declarou, queridos. Sabe, ouça a voz de Deus, ouça o que Deus diz ao teu respeito e não fique com a voz do medo. Nós vemos o gigante da dúvida. Será que Deus está comigo? Será que eu vou conseguir? Será que eu sou capaz? A dúvida, ela enfraquece a nossa fé. Sabe, a dúvida é o contrário de andar por fé. Quando nós andamos na dúvida, nós andamos sem fé. Nós não cremos que Deus é poderoso. Nós não cremos num Deus todo-poderoso que pode mudar as circunstâncias. Por isso eu duvido. Quando eu tenho fé, assim como Davi, eu já profetizo a vitória antes mesmo da vitória vir. Antes mesmo da batalha, eu já profetizo a vitória. Eu fico com a palavra de Deus. Eu fico com o que Deus diz.
Sabe, isso é termos coração segundo Deus. Temos um coração segundo a vontade de Deus. Um coração cheio da presença de Deus. É andarmos sem medo, sabe? É andarmos pela fé. É andarmos sem dúvida. O terceiro gigante. O gigante do pecado escondido. Aqui não, queridos. Mas tem lugares que tem pessoas que servem a Deus e vivem com vícios. Sabe, não conseguem se livrar de vícios. Sejam eles jogatina, sabe? Prostituição, cigarro, bebidas. A pessoa ela vem para a igreja no domingo, consegue ir para a célula, mas tem muitos gigantes de pecados escondidos, sabe? Pecados recorrentes, vida dupla. Sabe, aqui na igreja é o grande homem de Deus. E lá fora. Amém? São gigantes, queridos, que nós precisamos vencer. Pela fé. Por fora tudo parece bem. E a palavra de Deus diz que são sepulcros caiados. Né? Que por fora é algo muito bonito, mas por dentro é podridão, é morte. E esses gigantes escondidos também precisam ser confrontados e precisam ser vencidos. Amém? Precisam ser vencidos pela fé. O gigante da rejeição. Palavras que talvez marcaram a sua vida. Palavras que talvez marcaram a sua vida. Sabe, palavras que alguém que disse para você que você não é capaz, que você não ia dar em nada, e você acreditou. Talvez pessoas que tinham poder sobre a sua vida, tinham autoridade sobre a sua vida, profetizaram palavras de destruição contra você, palavras de fracasso contra você, e você acreditou. Sentimentos de não ser suficiente, sabe? Sentimento de realmente não conseguir, não ser capaz. Então o gigante da rejeição. Davi, ele foi esquecido pelo pai, queridos. Ele poderia muito bem ficar, ninguém me ama, né? Davi podia falar assim, meu pai nem me convidou, também não vou mais, não quero. Sim ou não, queridos? Muitas pessoas, por menos que isso, muito menos, não conseguem romper, não conseguem avançar, não conseguem viver o propósito de Deus na sua vida. Mas Davi já nos deu um exemplo ali, mesmo sendo esquecido pelo seu pai. Quando ele foi convidado, ele foi e foi ungido rei sobre Israel, sabe? Então Deus, Ele tem propósito na sua vida. Não deixe que esse gigante da rejeição te corroa, sabe? Roube o propósito de Deus na sua vida. Não aceite. Vença esse gigante pela fé. Quem Deus escolhe, a rejeição não anula. E você é um escolhido de Deus. Você é um escolhido de Deus. Fala para o irmão que está do seu lado aí, queridos. Você é um escolhido de Deus. Fala mais alto que ele não entendeu, não. Você é um escolhido de Deus. Olha, meu irmão, não importa o que o mundo ou que qualquer pessoa falou ao teu respeito. Você é um escolhido de Deus. Foi Deus que te escolheu, meu irmão. Foi Deus que te chamou. E isso é que importa.
De Deus é a palavra final. Fique com a palavra de Deus. Fique com o que Deus diz ao teu respeito, sobre você. Você é um escolhido de Deus. E nós vemos também gigantes, das dificuldades financeiras. Dificuldades financeiras, dívidas, falta de recursos. E às vezes até insegurança no sustento, sabe? Insegurança no sustento. Então, gigantes que se levantam, dizendo que você não vai vencer, que você não é capaz. Situações que parecem maiores do que a capacidade de resolver. Você sabe qual é a maior causa de separação? Dificuldades financeiras. Esse gigante aqui, queridos, é uma das maiores causas de separação. Você sabia disso? E nós precisamos vencer esse gigante. Pela nossa força? Não, pela nossa fé. Crendo num Deus que abre portas, um Deus que fecha portas, um Deus que, sabe, que nos faz romper, um Deus que nos dá recurso, um Deus provedor, o Deus que nós falamos aqui nessa noite no meio, um Deus provedor, sabe, que não nos deixa faltar, queridos. Mas nós precisamos crer, exercitar a nossa fé. Temos ainda o gigante das enfermidades, doenças físicas, cansaço emocional, ansiedade, sabe? Cansaço espiritual, doenças na alma, doenças do espírito, sabe? Pessoas que estão realmente pensando em desistir. Jogar a toalha, né, Leandro? Jogar a toalha, sabe? Eu não quero mais, eu não consigo mais, eu não consigo avançar. Um diagnóstico talvez que tenta roubar a sua esperança. Mas Deus, Ele continua sendo Deus. Deus, Ele continua sendo cura e sustento para as nossas vidas. Sabe? Deus, Ele continua sendo cura, queridos. Deus continua sendo cura. Nós somos filhos de um Deus todo-poderoso, que cura, que liberta. E ainda, o gigante da demora, sabe? Às vezes promessas que ainda não se cumpriram nas nossas vidas. Tempo de espera que gera desânimo. A demora. A ansiedade não nos deixa, né? Fala assim, rapaz, há quanto tempo eu estou esperando por esse milagre, por essa situação. E aí o gigante da demora vem abalando, tentando abalar, tentando minar a nossa fé. E nós precisamos vencer esses gigantes, queridos. Sabe, Davi, ele foi ungido rei e imediatamente ele assumiu o trono. Sim ou não? Claro que não, queridos. Que desafio! Quantos desafios Davi passou? Sabe, desafios muito piores que talvez ele pensasse em passar. Sabe, coisas que ele falou assim, beleza, ser ungido rei, tranquilo, né? Talvez a semana que vem, né, eu já devo chegar uma carta aqui do rei para mim, eu vou lá, assumo o trono, tranquilo. Sabe, porque foi tudo muito diferente disso, queridos. Sabe, às vezes, essa demora tem minado a nossa fé, né? Às vezes a gente passa no concurso, né? E aí, 1 mês, 2 meses, 2 anos, né? Aos 45 do segundo tempo,
aí prorroga o prazo e aí você é chamado aos 48 do segundo tempo. Né? Às vezes na prorrogação já. Mas Deus é fiel, queridos. Sabe? Deus é poderoso. E se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. E Ele está no controle. Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, Ele está no controle. É Ele que está no controle. É Ele que está no controle. Sabe, Davi tinha essa certeza quando ele foi chamado. Sabe, ele passou por aflições e Saul passou a persegui-lo quando ele foi ungido rei. Saul passou a perseguir Davi. Ao invés de chegar aquela carta lá, né, a carta que chega ali para nomeá-lo rei, chegou, foi perseguição. Sabe, a circunstância se tornou totalmente contrária àquilo que era a promessa de Deus para a vida de Davi. E muitas vezes é assim conosco, queridos. Sabe? Quando temos uma promessa e as circunstâncias elas começam a serem totalmente divergentes da vontade de Deus, sabe? Totalmente divergentes daquilo que Deus prometeu, daquilo que o profeta falou para você. Mas nós precisamos continuar crendo, porque Deus está no controle. Deus está no controle. Amém? Então, assim como Davi, o tempo de Deus não é atraso, é preparação. Amém? O tempo de Deus não é atraso, é preparação. Sabe? Então, espera no Senhor e confia nele. Sabe? Então, quando Davi ele escrevia aqueles salmos ali, né? Salmos lindos que nós lemos hoje, né? Espera no Senhor e confia nele. Que lindo, né? Esperar. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Davi ele estava vivendo alguns momentos de angústia na sua vida, sabe? Situações bem adversas ao chamado de Deus. E nós precisamos esperar, sabe? Aprendermos a esperar, termos um coração segundo Deus. Um coração disposto a esperar a vontade de Deus. Então, assim como Davi declarou: eu vou contra ti em nome do Senhor. Você também precisa declarar, nós precisamos declarar: esse gigante não vai me parar, porque Deus está comigo, sabe? Declara isso, queridos, esse gigante ele não vai te parar, ele não vai te paralisar, ele não vai te fazer desistir. O teu Deus é muito maior do que esse gigante. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso, é o mesmo ontem, é o mesmo que foi com Davi. E às vezes nós vemos uma história, sabe, ilustrativa, pensamos que é algo muito bonitinho e não conseguimos viver pela fé, assim como Davi viveu. Mas nós somos desafiados e chamados a andarmos pela fé. E esse é o nosso diferencial como homens e mulheres de Deus. Andarmos pela fé. Sermos homens segundo o coração de Deus, cheios da presença de Deus, que não está mais aqui. Eu estou apontando só como simbolismo, é a presença de Deus, que tiraram daqui, está lá. Né? A presença estava aqui, né? A presença de Deus, ela está aqui nesse lugar, amém? Está na sua vida, está na minha vida. Nós precisamos ter essa certeza de que somos homens e mulheres, cheios da presença de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus. Amém? Esse gigante não vai te parar, porque Deus está contigo. Então Davi, queridos, ele teve a oportunidade também de matar Saul, mas ele escolheu honrá-lo. Lá em 1 Samuel 24:6, fala disso. Fala assim: e disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Sabe, queridos, e muitas vezes nós somos chamados para situações como essa, quando eu tenho o poder de fazer algo,
para aniquilar na força humana o meu inimigo, mas eu prefiro ficar com a vontade de Deus, viver o propósito de Deus na minha vida. Sabe, Davi, ele teve Saul nas suas mãos, por vezes, algumas vezes, e ele decidiu honrá-lo, porque era um escolhido do Senhor. Era um homem que foi escolhido pelo Senhor. Então, o caráter, ele é revelado quando nós temos o poder para revidar, mas preferimos confiar, decidimos honrar, inicialmente a Deus. Inicialmente a Deus. Amém? Então a honra, queridos, nós aprendemos aqui o caráter e a honra com Davi. E vimos aqui também, né, que algumas vezes Deus tiveram oportunidades para que Davi matasse a Saul. Nós vemos que nem toda oportunidade é permissão de Deus. Nem toda oportunidade, sabe? Tem coisas que Provérbios diz que existem caminhos que parecem bons, mas o final dele é morte. Então tem oportunidades que se abrem nas nossas vidas que você fala, é disso que eu estou falando. Busque a vontade de Deus. Sabe, busque em Deus, queridos, para não ser enganado, para não ser levado. Aqui se Davi, nesse momento, né, não tivesse conectado, não fosse um homem segundo o coração de Deus, ele certamente teria matado Saul. Porque ele falou, olha que oportunidade, né? Deus o entregou nas minhas mãos. Saul se tornou inimigo de Davi. Só porque antes de ser inimigo de Davi, ele foi ungido do Senhor. Sabe? E Davi, ele decidiu honrar a Saul e honrar ao Senhor. Sabe? Então isso aqui é um desafio para nós, queridos. Sabe? Nós precisamos aprender que nem toda oportunidade é permissão de Deus. É a vontade plena de Deus para as nossas vidas. Amém? Davi, ele pecou, queridos. Mas ele se arrependeu verdadeiramente. No Salmo 51, nós vemos, né, Davi falando. Davi, ele passou pelaquela situação com Betseba, que ele mandou Urias para a frente de batalha, para que ele morresse e ele ficasse com a mulher de Urias. Ele sofreu consequências, né? Então, Davi, ele caiu, ele pecou, mas ele não permaneceu no erro, queridos. Quando o profeta procurou Davi, imediatamente ele se arrependeu, sabe? Então, ele reconheceu, confessou e se humilhou diante de Deus. E nós vemos que esse era o grande diferencial de Davi, que o fazia um homem segundo o coração de Deus. Que ele tinha, ainda que ele pecasse, assim como eu e você fazemos, ele tinha facilidade, sabe? Ele tinha essa percepção de se voltar a Deus e reconhecer o seu erro, sabe? Pedir perdão, sabe? Quando o profeta procurou Davi, imediatamente ele pediu perdão e voltou, sabe? Sofreu as consequências. O pecado, ele gera consequências ruins, querido. Ele sofreu consequências, mas ele foi perdoado por Deus. E ele continuou sendo um homem segundo o coração de Deus, sabe? Então, o pecado nas nossas vidas, ele gera consequências. Mas quando nós decidimos pedir perdão para Deus, Deus, ele nos limpa, ele nos lava e ele nos purifica, queridos, sabe? E nos torna novamente acessíveis, né? Temos esse acesso livre a Deus, porque lá em Isaías 59 diz que quando nós pecamos, esse acesso, ele é quebrado, sabe? Nós não temos mais acesso a Deus, mas quando nós pedimos perdão, nós temos esse acesso novamente ao trono de Deus, à graça de Deus, sabe? Nos tornamos
homens segundo o coração de Deus. Então que nós temos esse coração igual o coração de Davi, quebrantado, sabe? Que reconheçamos os nossos erros e temos essa facilidade em nos achegarmos a Deus e nos arrependermos. Amém? Porque Deus, queridos, Ele restaura quem se quebranta. Deus, Ele é poderoso para restaurar, sabe? Então não há pecado, não há problema nenhum, queridos, não há gigante nenhum. Eu falei aqui de pecados escondidos dos homens, queridos. Mas nós não conseguimos esconder de Deus, sabe? E o nosso Deus, Ele é tão misericordioso que Ele está de braços abertos para nos perdoar os pecados. Ele está de braços abertos. Eu queria que você baixasse sua cabeça agora e fechasse seus olhos. Espírito Santo de Deus, Tu que traz consciência do pecado, ó Deus. Ó Deus, vem tomando os nossos corações, tomando as nossas mentes, ó Pai. Nós nos colocamos cativos à Tua vontade, ó Deus. Deus, fala individualmente agora, Deus, em cada coração, Deus. Vai quebrando cadeias, quebrando grilhões, ó Pai. Limitações, ó Deus, impostas pelo inimigo, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, cadeias, Deus, sejam, Deus, destruídas aqui nessa noite, em nome de Jesus, ó Pai. Eu profetizo cura em nome de Jesus, libertação, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Deus, nós temos ouvido essa palavra, Deus, realmente que não seja uma palavra, Deus, histórica, ó Deus, realmente, mas que ela seja uma palavra transformadora, uma palavra, Deus, libertadora. Ó Deus, em nome de Jesus, gera cura em nossos corações, ó Deus. Gera libertação, ó Deus. Gera transformação em nossas vidas, ó Deus. É o que nós precisamos nessa noite, ó Deus. Ó Pai, que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Homens e mulheres segundo o Teu coração, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós nos rendemos totalmente a Ti, ó Pai. Reconhecemos, Deus, o Teu senhorio, a Tua majestade, que Tu és o mesmo Deus que foi ontem, que é hoje e será eternamente, ó Deus, o Deus que defendeu a Davi ali daquele gigante, ó Pai. O Deus que deu forças, que deu estratégia, ó Deus, é o mesmo Deus que está aqui nessa noite. E nos dá estratégias, ó Deus, traça estratégias, ó Deus, na nossa mente, no nosso coração. Que nós saiamos aqui, ó Deus, nessa noite, Deus, com estratégias claras do Senhor, ó Pai. Para vivermos, Deus, realmente uma vida segundo o Teu propósito, segundo, Deus, a Tua vontade. Sejamos homens e mulheres segundo o Teu coração, ó Deus. Cheios da presença de Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Traz salvação. Traz libertação, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então nós entendemos que a vida não é sobre começar bem, mas terminar bem, queridos. Sabe, não importa o que você fez, você pode terminar bem. Você pode cumprir o propósito de Deus na sua vida. Você tem um chamado de Deus, queridos. E nós precisamos exercer esse chamado com amor, com sabedoria, com graça. Sabe, nos achegarmos todos os dias na presença de Deus. Davi, ele decidiu servir ao propósito de Deus na sua geração. Ele deixou um legado, queridos, na sua geração. Você está vivendo o propósito de Deus para a sua geração?
Você tem vivido esse propósito nessa geração? Você tem sido uma pessoa segundo o coração de Deus? Hoje Deus está procurando pessoas como Davi, que o ame de verdade, que se arrepende quando erra e que confia nele acima de tudo, que anda pela fé, sabe, não isentos de erro, mas que quando erra, tem prontidão em se achegar a Deus e reconhecer o seu erro. Isso nos torna homens segundo o coração de Deus. E é esse o nosso chamado para esses dias, queridos.